Então, vimos o primeiro, o segundo. Vamos para o terceiro, que ele fala que a concordância verbal deve ser formada por pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que, a nível gramatical, tem prioridade. E aqui, no caso do exemplo, nós temos esse primeiro exemplo aqui. Vamos ver direitinho. O que é que acontece aí? Caso haja a primeira pessoa, essa prevalecerá sobre todas as outras. No caso aqui tem a primeira pessoa, eu. Aí tem a segunda pessoa, tu. E a terceira pessoa, ele. São pessoas gramaticais diferentes. Mas nesse caso, ele fala o quê? Caso haja a primeira pessoa, tá aqui a primeira pessoa, eu. Essa prevalecerá sobre todas as outras. No caso, como eu tenho a primeira pessoa, o meu verbo ele tem que fazer o quê? Concordância com a primeira pessoa do plural, que é nós. Então, quando eu tiver pessoas diferentes e que há a primeira pessoa, logo o meu verbo, segundo o nível gramatical de prioridade, lembrando que nós também temos que ver isso, o nível gramatical de prioridade será da primeira pessoa do plural. Então, automaticamente, meu verbo será conjugado da seguinte forma: nós comparecemos à reunião no dia e horário combinados. E no segundo caso, é quando houver aí a segunda pessoa, né? Quando houver o caso de segunda pessoa, automaticamente o meu verbo poderá ser flexionado tanto na segunda quanto na terceira pessoa do plural. Eu tenho aqui a presença de tu e tu e ele, de novamente, né? No caso, a segunda pessoa, tu. Aí aqui o verbo está conjugado. Vós sois meus convidados de honra nesta noite. Vós é a segunda pessoa do plural. E no segundo caso, tu e eles são meus convidados de honra nesta noite. Quem são? Eles são. Então, eles, aqui nesse caso, é a terceira pessoa do plural. E com isso, nós fechamos esse momento sobre a concordância nominal. Vimos todos os casos, analisamos todos os exemplos. Creio que tenha dado uma clareada na mente de vocês, tá certo? Então, assim, muitas vezes se torna, algumas regrinhas se tornam complexas, mas nada que com bom estudo, um bom aprofundamento, isso vá se tornando cada vez mais fácil. Agora, depois de vermos a concordância verbal, nós temos que analisar a concordância nominal. Vamos lá para a concordância nominal, que é o nosso segundo caso. Para garantir a concordância nominal, precisamos respeitar as relações de gênero e número entre substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. A princípio, a concordância nominal parece um pouco assustadora só em ver essa definição. Só que ela não é. Porque o que acontece aqui? Ele diz que para garantir essa concordância nominal, eu preciso respeitar as relações de gênero e número entre substantivos. E logo em seguida, entre adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Mas como é que eu consigo isso, Cleilson? Calma que nós entenderemos de maneira melhor quando chegar na parte dos exemplos. Então vamos lá. Concordância entre substantivo e mais do que um adjetivo. Primeiro caso, concordância nominal entre um substantivo e mais do que um adjetivo, ou seja, vão ter mais de um adjetivo. Quando há mais de um adjetivo para um substantivo, há duas formas de concordar.
A primeira é colocar o artigo antes do último adjetivo. Eu falei aqui para vocês que há duas formas, só que nós vamos ver essas formas de maneira separadas, tá certo? Essa é a primeira forma. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o artigo antes do último adjetivo. Vamos olhar aqui nos exemplos. A língua francesa e a italiana são encantadoras. A música clássica e a popular são manifestações artísticas. Olhem aqui aonde está o meu artigo. Está próximo do último adjetivo que está caracterizando o meu substantivo. A música e, no primeiro caso, a língua. A língua francesa e a italiana são encantadoras. A música clássica e a popular são manifestações artísticas. Voltando lá para a regrinha para a gente entender melhor, ele diz que quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, no primeiro caso eu devo fazer o quê? Eu devo colocar o artigo antes do último adjetivo. E nesse exemplo aqui eu vejo que o artigo a, ele está aqui, ó, antes do último adjetivo que foi dada a música e que foi dada a língua. Então, esse é o nosso primeiro caso para que ocorra a concordância nominal. No segundo caso, nós devemos fazer o quê? Colocar o substantivo e o artigo que o acompanha no plural. Nesse caso, eu tenho que colocar o meu substantivo e o artigo no plural. Exemplo, as línguas francesa e italiana são encantadoras. No caso da segunda frase, as músicas clássica e popular são manifestações artísticas. Então, para perceber que há concordância nominal, no primeiro caso eu posso colocar o artigo antes do último adjetivo e nesse segundo caso, o meu substantivo e o artigo, eles precisam estar no plural, que no caso aqui, o meu artigo, as. No exemplo anterior, a frase estava assim, a língua. Isso significa que ela está no singular. Nesse caso, para ver a concordância, ambos precisam estar no plural. Tanto o meu artigo quanto o meu substantivo. E assim haverá uma concordância nominal. Logo em seguida, no outro caso, a concordância entre substantivos e um adjetivo. Quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, também haverá duas formas de concordar. Se o adjetivo vem antes dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Esse é o primeiro caso. Vamos prestar bastante atenção. Quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, lembrando que há mais do que um. Então, podem existir dois, podem existir três, e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Como é que eu vou fazer essa concordância entre substantivos e um adjetivo? No primeiro caso, se o adjetivo vem antes dos substantivos, o que é que deve acontecer com o adjetivo? Ele deve concordar com o substantivo mais próximo. Quando eu falo em concordar, o que é que isso quer dizer? Ele vai ter que concordar em referência a gênero e a número.
Se o substantivo mais próximo for feminino, automaticamente o adjetivo também terá que ser feminino. Se o substantivo mais próximo tiver no plural, o adjetivo também terá que estar no plural. Se estiver no singular, o adjetivo também estará no singular.